Voltamos e seguimos direto para a próxima aula de hoje. É hora de língua portuguesa com o professor Ieso, que vai falar para a gente sobre TCI, linguagem, códigos e suas tecnologias. Fique atento e anote as dicas do professor. Até daqui a pouco. Olá, senhores. Meu nome é Ieso. Eu vou trabalhar com vocês aqui alguns aspectos ligados à prova de linguagens, códigos e suas tecnologias para o seu Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O primeiro ponto desse nosso encontro vai ser enfocar, na verdade, qual é a gênese das questões que pontuam a sua prova. Você sabe que das 180 questões divididas em áreas de ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas e linguagem, códigos e suas tecnologias, essas 180 questões são gestadas a partir de um documento que traz as chamadas matrizes, com as competências e habilidades, que nada mais são, na verdade, do que aquelas ideias que vão nortear a origem e o espírito da sua prova. Olha, você, aluno, não precisa, evidentemente, saber de maneira detalhada os aspectos do que é uma competência, do que é uma habilidade. Esse, na verdade, é um trabalho para o seu professor, é um trabalho para quem te orienta na prova do Enem, é um trabalho para quem elabora a prova do Enem. Agora, é verdade também que se você souber alguns detalhes, se você conhecer alguns detalhes ligados às competências e habilidades que pontuam as questões e também a redação, o exame de redação, vai ficar muito mais fácil você encarar e resolver essas questões na prova. Veja, todas as áreas, as 4 áreas, têm aí, na verdade, um conjunto de competências, um conjunto de ideias geradoras, motrizes das chamadas habilidades. A gente poderia pensar assim: eu tenho um conjunto de 9 competências, no caso de linguagens, códigos e suas tecnologias. Desse conjunto de 9 competências, derivam 30 habilidades. Essas 30 habilidades serão questionadas, aparecerão, na verdade, no espírito das questões que movem e que pontuam a prova de língua portuguesa. As 30 habilidades também estão presentes, diferentes naturalmente, estão presentes na sua prova de ciências exatas, 30 habilidades na sua prova de ciências da natureza, 30 habilidades na sua prova de ciências humanas. De modo que são, como eu falei, 120 habilidades. E para esta aula de hoje, para esse encontro de hoje, então, o tema vai ser, na verdade, aquilo que a competência número 1, o conjunto de ideias número 1, e o conjunto de ideias número 9, a competência número 9, abordam. Veja, dentro do documento liberado pelo Ministério da Educação, com as matrizes de referência que orientam esta prova, no nosso caso, de linguagens, códigos e suas tecnologias, a competência 1 e a competência 9 tratam de um mesmo elemento. É interessante porque a primeira competência, a que abre o documento, e a que fecha o documento, tratam deste mesmo assunto. Eu vou pedir que você preste atenção comigo, porque eu vou acompanhar com você, vou ler com você, qual é a competência número 1 que está em jogo, então, e que vai mover aí o espírito de muitas questões que você vai resolver nessa prova. Veja lá. Competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Veja lá, então, que a competência número 1 pede e enfoca que você saiba aplicar as tecnologias da comunicação e informação, este é o motivo da aula de hoje, o assunto da aula de hoje, na escola, no trabalho, na sua vida. Veja o que diz a competência número 9, então. Competência de área 9. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhes dão suporte, as demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. Veja que a competência número 9 é uma competência mais ampla, que vai pedir aí um trabalho mais profundo em relação ao que pode tocar e ao que pode significar as chamadas tecnologias de comunicação e informação. Veja agora o que derivou, na verdade, dessas duas competências, as chamadas habilidades, aquilo que vai pontuar de verdade o espírito das questões de sua prova. Acompanhe comigo as duas habilidades referentes à competência número 1. Habilidade 3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Habilidade 4.
reconhecer posições críticas a usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Olha, pode parecer um pouco abstrato, mas a bem da verdade, você na prática vive e convive com as tecnologias da comunicação e informação. Então, na hora em que a gente começar a explicar com um pouco mais calma aqui, com um pouco mais vagar, o que seriam essas tecnologias da comunicação e informação, você vai perceber que as questões lhe são muito próximas. Veja aí quais são as habilidades referentes à competência número 9. Habilidade 28. Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Habilidade 29. Identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação. Habilidade 30. Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Bem, eu acho que você reparou que dessas duas competências derivamos aí então 5 habilidades. Ora, a prova tem 30 habilidades. 5 são só referentes a esse tema da nossa aula, tecnologias da comunicação e informação. Bem, o que seriam então as tecnologias da comunicação e informação que marcam o nosso encontro, a nossa conversa de hoje? Elas se referem a todo um aparato tecnológico, cibernético, digital, midiático, que dos anos 90 para cá mudaram a feição do mundo de uma forma muito rápida, muito intensa. Olha, se houve um elemento que expressou bem nos anos 90, principalmente a partir dos anos 90, para o mundo inteiro, a chegada imensa, enorme desse aparato todo, esse objeto foi a internet. E a ideia fundamental das tecnologias da comunicação e da informação seria, no primeiro momento, facilitar a vida humana, mudar a relação do homem com o homem, mudar a relação do homem com o trabalho. Portanto, fazer com que o homem vivesse num mundo melhor. Tudo isto é, sim, motivo de questionamento na nossa prova. Você faz parte de uma geração que já nasceu com a internet. E, portanto, pode ser que num primeiro momento, só num primeiro momento, o impacto da internet e das tecnologias da comunicação e informação em sua vida nem tenha aparecido assim de uma maneira tão intensa. Mas o fato é que a gente é, a toda hora, vítima, entre aspas, desse impacto. Veja quais são, na verdade, os efeitos fundamentais das tecnologias da comunicação e informação na vida humana hoje. O mais óbvio, o primeiro, é uma circulação intensa, maciça, constante de informação. A informação para tudo que é lado, a informação de todos os lados, chegando a todo momento. Você antes, para saber o que acontecia ou o que aconteceu no dia anterior, numa cidade, num estado, num país diferente, esperava o jornal, via televisão ou via o rádio. Hoje, com um clique, você, pela internet, fica sabendo tudo o que acontece no mundo todo, podendo ler todos os jornais do mundo todo. Afinal de contas, há uma transposição de linguagem e de suportes. Jornais físicos, jornais de papéis estão sumindo, estão acabando em muitas partes do mundo. Revistas importantes, revistas tradicionais, deixam a sua versão impressa e passam ao mundo digital. Tudo isso faz com que a informação fique cada vez mais rápida e também mais volátil. Temos muito mais informação, mas degustamos muito menos essa informação. Essa é uma das consequências, é um dos impactos primeiros das tecnologias da comunicação e informação. Uma outra consequência, um outro impacto, é justamente a diminuição da distância entre as pessoas, entre os países, entre os povos. Nos anos 90, veja, em termos históricos, isso não é nada grandioso. Agora há pouco, nos anos 90, falar com uma pessoa que estivesse no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, demandava duas possibilidades. Você enviar uma carta e esperar muitos dias que esta pessoa recebesse a carta e lhe enviasse a resposta, ou você telefonar, o que seria alguma coisa muito cara. Hoje, com um tocador de música, com um player, você consegue, a partir desse tocador de música, olhar, falar com a pessoa em tempo real e ela aparece na tela do seu tocador. Quer dizer, a gente consegue diminuir as distâncias que existem entre as pessoas, entre os povos, entre os países. E nesse sentido, muda também a nossa relação com o tempo, porque afinal de contas, a gente vê as coisas fluindo muito mais rapidamente. E aquela ideia de que nós teríamos mais tempo para descansar quando as máquinas nos ajudassem, quando todo esse aparato tecnológico nos ajudasse, ela começa a cair um pouco por terra, porque parece que nós não temos tempo para nada.
porque a toda hora somos chamados a completar os nossos afazeres, os nossos trabalhos. Este é um dos impactos, essa é uma das consequências também das tecnologias da comunicação e informação, a despeito de toda a sedução, de todo o aspecto lúdico, que toda essa parafernália de telefone, games, computadores, pendrives possa trazer. Bem, na verdade, o fato de a gente estar tendo esta aula neste momento, você em algum ponto desse país gigantesco, e a gente aqui, aliás, você e mais centenas de milhares de estudantes, é na verdade reflexo das tecnologias da comunicação e informação. Há uma década, muito provavelmente, uma aula assim não seria tão possível num país como o Brasil. No entanto, houve uma mudança tão grande, uma revolução tão grande neste aparato tecnológico, neste aparato midiático, que você agora na sua casa assiste a essa aula. Realmente, então, há uma mudança muito grande na nossa relação com o espaço, com o tempo, com os homens, com o trabalho. E tudo isso acaba sendo questionado nas perguntas que marcam a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e também na sua prova de redação. Olha, antes de a gente discutir quais poderiam ser, então, alguns dos aspectos levantados nas questões, queria te mostrar uma coisa. Veja aqui, ó. Muito provavelmente o seu pai ouviu Paulinho da Viola a partir de uma mídia como essa aqui. Um vinil com aí cerca de, no máximo, 40 minutos. Você, se for uma pessoa de bom gosto, já ouviu Paulinho da Viola num CD, uma mídia que permitia aí 74 minutos, mais prático, menor, mas que implicava, por exemplo, mudanças com relação ao papel do artista. Muitas pessoas adoravam o vinil, por exemplo, justamente pelo seu aspecto artístico, pelo seu aspecto lúdico, nos encartes, no próprio bolachão. Há gente que não goste e despreze esta mídia, que alguns consideram ultrapassada, e é uma mídia maravilhosa. Há quem desconsidere esta mídia, que julgam já ultrapassada, e ouçam música, se você for uma pessoa de bom gosto, você vai ouvir Paulinho da Viola também, por exemplo, num pequeno aparelho, como esse aqui, que nem é, evidentemente, uma mídia como essa tocadora, mas que é uma mídia que compõe as chamadas tecnologias de comunicação e informação. Uma pequena pendrive, que pode ter, por exemplo, toda a coleção do Paulinho da Viola, para você espetar ali no seu computador. É estranho, é assustador, sob certo ponto de vista, porque você consegue ver um filme a partir daqui. E se você consegue ver um filme a partir daqui, por exemplo, eu poderia questionar, e como é que ficam as questões dos direitos autorais? Eu tenho que pensar e tenho que começar a pensar, por exemplo, em questões sobre a autoria e os suportes que vão veicular as obras de arte. Você sabia que no Congresso Nacional, no Congresso Brasileiro, há uma discussão envolvendo, por exemplo, a privacidade, os direitos autorais no terreno da internet. Todo mundo que é usuário da internet, e este é um público que aumenta cada vez mais no Brasil, vai ser afetado por isso a partir do momento em que os políticos decidam que projeto é que vai ser aprovado com relação aos direitos autorais, à privacidade, como eu falei. Mas outras questões vêm à tona quando nós pensamos nos impactos das tecnologias da comunicação e informação. Como eu disse agora há pouco, algumas escolas, inclusive uma escola nos Estados Unidos, propõem que a sua biblioteca seja doada, a biblioteca de livro físico, de papel, seja doada, para que seja transformada, na verdade, numa biblioteca de livros digitais, com os tablets. Esses que chegaram, que inundaram o mercado brasileiro, que estão chegando cada vez mais e que se colocam como uma alternativa ao livro tradicional de papel. Essa é uma discussão que pode aparecer eventualmente na sua prova e é uma discussão, inclusive, que é da sociedade. O livro sobrevive. Outros suportes para a música, para a mídia, para conhecimento, como, por exemplo, a Wikipedia ou Wikileaks. Quando você pensa num site como o Wikileaks, que é um site, entre aspas, de denúncia, de entrega de documentos que são vazados, nós temos aí interesses políticos, interesses econômicos poderosos que questionam a liberdade, por exemplo, de alguém num terreno como a internet divulgar informações que são consideradas informações confidenciais, informações importantes de certos governos. Você provavelmente faça parte de alguma rede social, provavelmente você, de forma constante, digite em 140 caracteres muitas mensagens para os seus amigos. E a despeito de toda essa facilidade que as redes sociais
quaisquer que sejam, fazem com que as pessoas se aglutinem, diminuindo as distâncias entre elas, né? Mudando a nossa concepção de tempo, nos rememorando o passado, por exemplo. Neste ano de 2011, as redes sociais foram motivo de muita discussão, de muito questionamento, porque elas estiveram no foco da mídia, no foco da discussão, inclusive de maneira metalinguística, a mídia discutindo uma forma de mídia. Você deve se lembrar que neste ano, principalmente no começo de 2011, lá no Oriente Médio, houve muitos movimentos, como está havendo até agora, de revolta, de questionamento, inclusive de derrubada de governos. As redes sociais, naquele caso, tiveram um papel importante, um papel para o qual poucas vezes havia se dado atenção. Elas aglutinaram as pessoas por um questionamento ideológico, por um questionamento político. E isto é, evidentemente, um novo papel que se agrega a esta capacidade de mobilização das redes sociais, muito além, por exemplo, daqueles eventos do tipo flash mobs. Uma questão que se coloca como fundamental para que coroe toda a nossa conversa de hoje é que tudo que envolva tecnologia da comunicação e informação, e aliás, tudo o que envolva a prova do Enem, nos leva a pensar que essas ideias todas, essas habilidades, essas competências, estão sempre questionando e tendo como foco a formação de um cidadão, a formação de uma pessoa que possa viver numa sociedade de forma harmoniosa com os seus pares e que possa mostrar para os outros que reconhece os seus direitos e reconhece os seus deveres. No caso do nosso tema de hoje, da tecnologia da comunicação e informação, eu poderia levantar um último itemzinho. Como é que eu posso esperar, como é que eu posso imaginar uma pessoa, um país de cidadãos, se, por exemplo, muitos cidadãos não estão incluídos digitalmente neste país? Então, se você tem escolas que ainda estão muito aquém da chamada inclusão digital, se você tem pessoas e pessoas que não conhecem a linguagem, por exemplo, da internet, pessoas para quem um pequeno aparelho como esse, de menos de R$15, não significa muita coisa em termos de informação, em termos de conteúdo, como é que eu posso dizer que essas pessoas, num momento em que tudo é informação, em que a informação vem e vai de maneira muito rápida, possam ser cidadãs? Esta é uma reflexão, este é um questionamento fundamental num momento em que tudo se reduz à informação rápida, volátil, e tudo isto em nome de um discurso, em nome de uma ideia voltada à educação, voltada à formação de uma sociedade que seja uma sociedade que respeite as diferenças, que respeite as pluralidades. Portanto, se a gente vai fazer a prova do Enem, se a gente pensa no Enem, se a gente vai fazer faculdade no ano que vem, se a gente estará na universidade, inclusive porque é uma universidade pública, nós não podemos esquecer nunca e deixar nunca de lado a ideia de que existe por trás do Enem, existe um discurso, existe uma ideia de que nós estamos aqui não fazendo uma prova, mas também fazendo uma prova para formar cidadãos, cidadãos que entendam onde estão e por que estão aqui. Olha, para finalizar de verdade, eu vou pedir uma última deixa para dar um toque com relação à prova de redação. Você sabe que o Enem, ele nasceu em 1998 e desde então todos os temas de redação, porque assim é a partir do documento do Ministério da Educação, toda a prova de redação de 98 para cá foi pautada a partir dos chamados temas transversais. São temas que nasceram, na verdade, da prova, a partir desses chamados temas transversais. Então, eu vou pedir que você atente a quais são esses 6 temas que acabam orientando também a discussão que nós temos lá no exame de redação. Quem sabe assim você possa até, mais ou menos, acompanhar discussões relacionadas a esses chamados temas transversais. O primeiro é a ética, elemento aí discutido constantemente numa sociedade sempre sacudida por fatos, né, que nos chamam a atenção de maneira negativa, como a sociedade brasileira é, de maneira lamentável. Se de um lado nós temos pessoas muito humildes que ao descobrirem, sem querer, uma bolsa com R$12 mil, entregam esta bolsa de volta ao dono, nós temos exemplos e exemplos e exemplos negativos de pessoas que agem sem ética, independentemente de sua condição socioeconômica cultural. Ética caiu na prova, por exemplo, de 2009 no Enem. O segundo tema transversal seria o meio ambiente.
O meio ambiente já caiu no Enem 2 vezes, tá? Uma sobre a questão da preservação ambiental, simples, direto assim, e outra relacionada à questão da Amazônia. Um terceiro tema seria a saúde. A saúde não foi ainda contemplada de maneira explícita em um tema do Enem. Esta seria uma boa discussão, afinal de contas nós estamos aí agora discutindo a volta de um imposto, né? Um imposto ligado à saúde. O quarto tema é um tema que ainda não apareceu também no Enem, mas é um tema que todas as escolas trabalham porque é um tema humano, francamente humano. Orientação sexual. Tem a ver com um quinto tema chamado transversal, que é a pluralidade cultural. O respeito às diferenças, o respeito a uma sociedade diversa, diversificada, em que as pessoas possam fazer as suas escolhas sem ser vítimas de preconceito ou intolerância. Por fim, o último tema é o tema do trabalho e do consumo. Numa sociedade cada vez mais consumista, porque pode consumir, porque há um momento de euforia econômica, de estabilidade econômica, a noção e a preocupação com o consumo consciente, inclusive porque isso implica a formação de mais e mais lixo, não é verdade? Degradando o meio ambiente. Tudo isso poderia, naturalmente, também ser questionado na sua prova de redação. São 6 temas, então. Recapitulando: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Olha, pessoal, eu espero que você tenha aproveitado a nossa conversa e espero sinceramente que você faça uma boa prova, tá certo? Até mais, obrigado. Chegamos ao fim de mais uma sessão de Super Aulas Enem 2011. Certamente foram horas super produtivas, em que você aprendeu muito com esse time de professores do Positivo, especialistas no ensino pré-vestibular. Fique ligado aqui na TV Estadão, porque logo a gente está de volta. Bom descanso!